A primeira possibilidade é uma reação química acontecer de forma espontânea, e acontece muito também. Se essa reação química acontecer de forma espontânea, significa que ela não precisa de enzimas. E aí, claro, não entra nessa discussão. E a segunda possibilidade é uma reação química que foi organizada enzimaticamente. 95 ou mais por cento das enzimas são proteínas, que é o que você está vendo aí na imagem. Então, pensou em enzimas, pode pensar em proteínas. Belezinha? Qual é a nossa brincadeira? A nossa brincadeira está nesse vídeo. O que todo mundo acha, porque a gente aprende de forma errada, lá no pré-vestibular da vida, no vestibular da vida, a gente acha o seguinte: para que uma enzima funcione, precisa de energia. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Então, a enzima para funcionar não precisa de molécula energética? A resposta é não. Em outras palavras, para a enzima funcionar, você precisa de ATP? Sim ou não? A resposta é não, precisa de ATP. Ué, se não precisa de ATP para a enzima funcionar, precisa de quê? Quem que dá energia para a enzima funcionar? Essa é a grande discussão. É isso que a gente tem que entender. Então, por favor, se você pensa que a ATP serve para dar energia para as enzimas, você está pensando errado. Isso não é verdade. Então, eu tenho certeza que a maioria dos professores de pré-vestibular fala isso para a gente. Para que serve a ATP? Serve para fazer reação enzimática ou para controlar o metabolismo da célula. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso não está correto. Beleza. Se isso não está correto, a ATP participa das reações enzimáticas. Se você olhar nessa tabela, dá uma olhadinha, por favor. Você vai ter aqui, 6 classes de enzimas. Você não tem que decorar nenhuma, tá? Mas existem 6 classes de enzimas no nosso corpo. 6 classes. Então você tem enzimas que fazem oxidorredução, enzimas que fazem transferência de grupos entre as moléculas, enzimas que quebram ou utilizam a água, então são as hidrolases, enzimas que quebram carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, que são as liases, enzimas que produzem isômeros, tá? L para D, e enzimas que fazem a ligação entre duas moléculas, que são as ligases. De todas essas, a gente vai perceber que o grupo que utiliza a ATP são as ligases. Então, quando você une a molécula A mais a molécula B, aí sim você vai precisar de energia proveniente da hidrólise do ATP. Todas as outras possibilidades, você não precisa do ATP. Então, se a gente fosse pensar em porcentagem aí, a gente perceberia que quase 80% das reações químicas que acontecem dentro da célula não precisa de ATP. Claro que existe um grupo de enzimas que utilizam o ATP como fonte energética. Tá bom? E esse grupo está aqui, as ligases. Então, as reações de formação carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, são reações de condensação, ou seja, de união, acopladas à quebra de ATP, a hidrólise de ATP. Beleza. Se somente essa enzima precisa de energia do ATP, as outras enzimas precisam de qual energia? Bem, e a resposta está nesse vídeo. Dá uma olhadinha para lá, por favor. Cada bolota dessa verde que você está vendo, em diferentes tons de verde e azul, é uma enzima.
Então, a gente tem uma caralhada de enzimas. E o substrato é essas boletinhas menores, acho que você está enxergando aí. O que a gente, então, está lá? É sempre um processo de atração e repulsão química. E a gente vai visualizar uma dessas enzimas. Vou parar aqui, ó. Essa enzima em verde. Perceba que essa enzima em verde, ela é uma proteína, e isso que eu estou circulando em branco para você, ó, acho que o branco vai ficar bem evidente. Isso que eu estou circulando em branco, a gente chama de sítio ativo. Então aqui é o sítio ativo. O que significa? Que é nesse local que vai acontecer a reação química. Tudo bem? Então, a reação química não acontece na enzima inteira, acontece onde? Professor, só onde está essa bolinha vermelha? Então, Hã? é uma bolinha vermelha que tem no centro. Lá dentro é a molécula, lá vai ser o substrato. Entendeu isso? Então, continuando, olha lá, entrou uma bolotinha lá dentro, viu? É lá que acontece. Lá é o sítio ativo. Então, o que você está vendo? Se você está trabalhando com proteínas, você sabe que proteínas é uma sequência de aminoácidos. Então, eu vou circular para você, ó. Tudo isso que está em preto, azul e branco são aminoácidos que estão presentes na enzima. Então, preto, azul e branco presentes na enzima. Tudo bem? E esse vermelhinho aqui também. Então, tudo isso que eu circulei em vermelho está na enzima. E a nossa molécula, o nosso substrato, é esse vermelho preto aqui, ó, que eu estou circulando de branco para você. Esse é o nosso substrato. Show de bola? Então, essa região, como é que ela chama? Sítio ativo. Sítio ativo. Então, perceba que o substrato, quando ele chega no sítio ativo, está vendo esse monte de coisa roxinha? Isso são as ligações químicas. Entre quem? Entre os resíduos de aminoácidos mais o substrato. Então, essas ligações químicas que eu estou circulando em branco, ó, perceba que são várias ligações químicas, são várias interações químicas. São elas que dão energia para que o substrato seja convertido em produto. Então você não precisa do ATP, você precisa de quê? Das ligações químicas entre quem? Entre os resíduos de aminoácido e o substrato. Essas interações que eu estou aqui, ó, colocando as setinhas, elas servem para quê? Elas servem para fornecer energia para o substrato virar produto. Perceba que não tem molécula de ATP aqui. Não tem. Tem simplesmente interação do sítio ativo da enzima com quem? Com o substrato. Então fica olhando, por favor, a reação. Desculpa, não entendi a frase. No caso, ela não precisa de apoio. Ela vai precisar, é como se tivesse uma força ali. Como assim uma força? Você fala as ligações Vai químicas? servir como energia. É. Entre quem? Entre os resquícios de... Resíduos. Que molécula que é essa? Que faz parte da proteína? Aminoácidos? E que molécula que é essa? Como é que você chama ela? Substrato. Então é entre essas duas interações. Entendeu? Então a gente chama isso de resíduo de aminoácido. Porque é só um aminoácido, 2, 3, 4. Dá uma olhadinha lá nas ligações químicas. Dá uma olhadinha lá no vídeo, por favor. Olha para lá. Então, ó. Tá vendo? É pontos de hidrogênio que está acontecendo. Então, você vai perceber que uma ponte de hidrogênio empurra outra empurra, puxa aqui, empurra ali. Então, essas interações químicas entre
cadeia lateral dos aminoácidos com o substrato é que fornece energia para a reação química acontecer. Você está observando esse negócio amarelo aqui, tá vendo esse negócio amarelo? O que significa esse negócio amarelo? É porque a gente vai perceber que existe algumas estruturas que ajudam a reação química acontecer. Então, se você olhar para essa molécula, você está vendo duas bolotinhas, não está? Essas bolotinhas em verde e não sei que cor que é isso, essas bolotinhas não são proteínas, não fazem parte da proteína. A gente vai chamar isso ou de cofator ou de coenzima. Ou seja, isso pode ser íon ou pode ser uma molécula orgânica. Quais íons? Todos esses, ó, podem fazer parte. Cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, zinco, níquel. São todos íons que a gente adquire via alimentação que ajudam as nossas enzimas a realizar o seu papel. Beleza? Quando você olhar para moléculas inorgânicas, ou seja, para os íons, como é que eles chamam? Cofatores. Então, os íons que você come e bebe na água, no suco, em qualquer lugar, são cofatores enzimáticos. Significa que a estrutura da proteína depende, então a estrutura 3D da proteína depende desse cofator, depende desse íon. Se você tira o íon, a estrutura muda. E se a estrutura muda, o que acontece com a função? Perde. Então, não pode tirar o íon. Uma coisa é dependente da outra. Então, a enzima depende do íon. Claro que não são todas as enzimas que contêm íons. E cada enzima vai ter o seu próprio íon. Então, as enzimas não têm todos os íons da mesma enzima, não. Cada enzima com o seu íon. Da mesma sorte, quando você pensa em coenzimas. As coenzimas são moléculas orgânicas. Então, biosina, coenzima A, ácido piridoxal, vitamina C, vitamina A, vitamina B. As vitaminas que a gente come todo dia, elas são coenzimas. Qual é a diferença de coenzimas para cofatores? Cofatores são moléculas inorgânicas. E coenzimas? Moléculas orgânicas. Tudo bem? Então, molécula orgânica significa que tem carbono na sua constituição. E eu não tenho. Então, quando você olha de novo lá para o vídeo, vamos voltar aqui no vídeo, ó. O que a gente está visualizando no vídeo? A gente está visualizando o sítio ativo. A molécula está entrando no sítio ativo, isso faz por atração química. Aí lá no sítio ativo, a molécula, que a gente está chamando de substrato, interage quimicamente com quem? Com os resíduos de aminoácidos. Essa interação entre os resíduos de aminoácido e a molécula é que fornece energia para a reação química acontecer. Perceba que ninguém está dando energia. É o cofator, é a interação entre os resíduos de aminoácido e a própria molécula, substrato. Um vai empurrando o outro vai interagindo com um, essa coisinha vai acontecendo. E aí, o substrato é convertido em produto, que é o que você vai ver. Ó. Então, perceba, ó, o que está acontecendo. Isso aqui faz parte da nossa enzima. Isso é uma água. Então a gente vai perceber que essa água ela vai entrar, depois ela vai sair, e ela entra, e aí a molécula vai sendo alterada. Beleza? Então, o que a gente está fazendo com a molécula? Está organizando a molécula para que ela vire produto. Importante você perceber que sempre vai acontecer algo muito simples. Então, a reação enzimática não é algo muito brusco. Ou seja, se você coloca uma água
é reação enzimática. Se você retira uma água da molécula, é reação enzimática. Se você coloca um hidrogênio, ou se você retira um hidrogênio, você muda a molécula. Logo, o substrato vira produto. As ligações são peptídicas? Não, fontes de hidrogênio. As ligações peptídicas só acontecem entre os aminoácidos, para formar as proteínas. Então, acho que não sei se ficou claro para vocês, espero que sim. Você precisa da energia proveniente do ATP para a reação química acontecer? Não. Se você não precisa da reação do ATP, você precisa de quê? Da ligação entre os resíduos de aminoácidos com quem? Com o substrato. Essa interação, na maioria das vezes, é ponte de hidrogênio. Então, enquanto uma parte lá, imagina que enquanto essa parte, deixa eu colocar aqui em branco, enquanto essa parte está interagindo aqui, essa outra parte está interagindo aqui, a parte de cima está interagindo aqui, e aí a gente vai empurrando e puxando os átomos do substrato e isso fornece energia para a reação acontecer. A reação pode ser, coloquei um hidrogênio, ou tirei um hidrogênio, coloquei uma hidroxila, ou tirei uma hidroxila. Não precisa de ser uma reação gigante, não é isso. As enzimas não fazem isso. As enzimas fazem coisas pontuais. Entendeu isso? Então a gente vai perceber lá na respiração celular. Nossa, uma molécula de glicose vira uma molécula de frutose. A molécula de glicose tem 6 carbonos, a de frutose também tem 6. Então uma só é convertida na outra, ou seja, muda a forma. Só muda a forma. Então a ideia é mais ou menos assim, ó. Você tem lá, tipo, aqui seria uma molécula de glicose. E aqui seria uma molécula de frutose. A molécula de glicose tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. E a molécula de frutose? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Uma enzima transforma a molécula A na molécula B. Não precisa de energia para isso. Você só tem que reorganizar, mudar os carbonos de posição. Só isso. Mas você precisa de uma enzima para que isso aconteça. Não acontece ao acaso. Percebeu? Ah, eu precisei de energia do ATP para fazer isso? Não precisei. Precisei que os resíduos de aminoácidos, que fazem parte do sítio ativo, puxasse um carbono para cá, empurrasse outro carbono para lá, interagisse aqui, né? Fizesse um monte de interação química para que o A fosse convertido no B. E perceba então que a energia é simplesmente as pontes de hidrogênio que acontecem entre os resíduos de aminoácidos mais o substrato, para que o substrato seja convertido no produto. Se você entendeu o que eu acabei de falar, você entende tudo de enzimas, porque é só isso. Enzima é isso. Fala assim, nossa, para que serve a enzima? Ah, cara, a enzima serve para que uma molécula seja convertida em outra. Como é que isso acontece? Essa molécula, ela tem que entrar no sítio ativo, lá vai ter um monte de interação química da molécula com o sítio ativo, ou seja, com os resíduos de aminoácido, e aí essa molécula mudou lá dentro e saiu outra. Quando a gente fala saiu outra, saiu um produto. É isso. Isso é cinética enzimática. Só isso. Aí o que a gente pode estudar além disso? Claro que existe um monte de continhas matemáticas, não sei o que a gente não vai estudar. Que não é o nosso papel aqui agora. Caraca, o meu computador travou total. Eu não estou vendo. Deixa eu descartar aqui que trava tudo. Funciona o computador. Voltou a funcionar. Então, quando você olha para isso,
essa é a grande sacada nossa. Ó. A energia de ligação é a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas para diminuir a energia de ativação das reações. Essa é a grande sacada que você tem que ter. Se você entendeu isso, a gente entendeu muito das enzimas. Agora, o que isso tem a ver com o nosso caso clínico? No nosso caso clínico, existem duas constantes que você avaliou. A primeira constante se chama Km. Não foi isso? Km significa constante de Michaelis. E a segunda constante é o que a gente chama de kcat, que significa constante catalítica. Beleza. O que significa a constante de Michaelis? A constante de Michaelis está relacionado com a concentração de substrato. Beleza? Bem, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer exatamente isso que você vai visualizar agora. Dá uma olhada nessa brincadeira. Você vai perceber que é a coisa mais simples do mundo. Olha só. Eu tenho 3 momentos. O primeiro momento está aqui circulando em verde, o segundo momento e o terceiro momento. Beleza? Você só vai olhar para essa primeira coluna. Esse Ezinho representa enzima e o S representa substrato. Compara para mim o 1, o 2 e o 3. O que altera? Só a quantidade de substrato. A quantidade de enzimas ela é constante. Imagine o seguinte: quando você é a mesma enzima, tá? Então essa enzima é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Significa que eu tenho várias da mesma enzima. É a mesma enzima. Agora, olha para a segunda coluna. Qual é a sacada da segunda coluna? Perceba que para a reação química acontecer, a enzima tem que unir com quem? E aí vai formar um complexo. Enzima junto com substrato. Essa é a lógica. Só isso. Então perceba. No primeiro eu tenho 4 enzimas. Mas eu só tenho um complexo. Viu lá? No número 2, eu continuo com as 4 enzimas, mas eu tenho quantos complexos? 2. E no terceiro? 3. Pensa assim: para esse substrato virar produto, ele primeiro tem que se juntar com quem? Com a enzima. Então ele tem que formar um complexo enzima-substrato. E aí, esse enzima-substrato vai virar enzima mais produto. Beleza? A enzima não muda. O que muda? O substrato em produto. Show de bola? Aí você vai pensar: quando que eu vou ter 100% da velocidade máxima? Quando você tiver as 4 enzimas juntas com quem? Com o substrato. Aí eu teria todas as enzimas trabalhando, logo eu teria 100% da velocidade máxima. Perceba, no caso 2, eu tenho quantos por cento da velocidade máxima? 50, porque eu tenho 2 enzimas em 4 possíveis. E no caso 1, 25%, eu tenho uma enzima em 4 possíveis. Eu não sei se você percebeu que, para a gente avaliar a velocidade de uma reação, primeiro a gente tem que deixar o que constante? As enzimas. Então a quantidade de enzimas sempre vai ser a mesma, sempre vai ser constante. Eu não posso alterar o número de enzimas, senão eu altero a velocidade. E o que eu tenho que garantir para eu ter 100% da velocidade máxima? Aumentar a concentração de quem? Do substrato. Para quê? Para que todas as minhas enzimas consigam encontrar um substrato. Então, quanto mais substrato eu tiver, maior é a chance da enzima formar o complexo
enzima substrato. E, consequentemente, eu ter a minha velocidade máxima. Entendeu a ideia? É a mesma coisa se você pensar assim, eu tenho 4 homens dentro da sala. Imagine isso, 4 homens dentro da sala. E a gente deveria fazer o seguinte, pegar todas as cadeiras e colocar do lado de fora da sala. Quando que eu vou ter a minha velocidade máxima pensando que todos fazem a mesma coisa? Quando os 4 homens estiverem trabalhando ao mesmo tempo. Se 3 estiverem trabalhando, eu não vou ter a minha velocidade máxima. Eu vou ter 25% dela. E assim serve para qualquer outra. Entendeu? É lógica? Simples assim. Então, quando que eu vou ter 100% da velocidade máxima das reações químicas dentro da célula? Quando todas as enzimas que fazem aquela reação química estiverem fazendo a reação química ao mesmo tempo. Bonitinho? Entendeu? Se você entendeu isso, agora surge 2 problemas. Primeiro problema. Existe uma afinidade da enzima pelo substrato. Significa que a enzima tem que atrair o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Então, a primeira ideia é a afinidade. Beleza? Qual que é o segundo problema? É o que a gente chama de renovação da enzima. Como assim? Quando você forma o complexo enzima-substrato, o que tem que acontecer? A enzima tem que virar, ficar sozinha e produzir o quê? O produto. Então perceba que, se tiver no complexo enzima-substrato, então olha para o terceiro. Nesse caso aqui, ó, que eu estou circulando em verde. Enzima-substrato. Enquanto esse substrato não sair do sítio ativo, outro substrato não entra. Beleza? Então, o que eu tenho que ter para ter uma eficiência? Eu tenho que ter uma alta afinidade da enzima pelo substrato. Então, o substrato tem que ser atraído de forma eficiente pela enzima. E qual é a segunda coisa? Eu tenho que renovar sempre a minha enzima. Então, eu tenho que ter sempre enzimas livres, para que ela se ligue a um novo substrato. Não adianta eu só atrair o substrato se eu não soltar esse produto. Concorda comigo? Ficou claro isso para vocês? Beleza. Para maior eficiência, um dos passos é ter grande afinidade do substrato em si. A afinidade da enzima pelo substrato. Certo. E aqui o segundo passo. Renovar a enzima. A enzima tem que ficar livre. Hã? Entendi. Como assim renovar a enzima? 4 caras aqui na sala. O papel dos 4 caras é fazer o quê? Pegar as cadeiras e levar a cadeira para fora. Enquanto ele pegou a cadeira e está levando para fora, está no complexo enzima substrato. Sim? Se esse cão dessa pessoa não soltar a cadeira, ele vai pegar outra? Não pega. Ou seja, ele não se renovou. Ele não ficou sozinho de novo para vir buscar outra cadeira. Entendeu? Então, a ideia da enzima substrato é a afinidade. A renovação é, o cara fez o trabalho dele e depois ele tem que fazer outro trabalho. Ele tem que fazer outro trabalho. Senhor, então cada vez que você usa uma enzima para fazer o trabalho, você perde ela? Tem que ter outra? Tem que fazer outra? Não, você está aqui renovado. Ela tem que fazer de novo. Mas ela fica lá, então, tipo assim, quantas vezes Fica lá. Em teoria, né? Na prática não fica não, mas na teoria fica. Valeu. Imagina, o que você acha? Eu acho que é enzima que atrás do substrato. Pronto, fechou. Ele é substrato enzima gigante. Você não viu lá o vídeo? O tamanho da enzima e o tamanho do substrato. Você acha que o substrato vai atrair? Deixa eu ver. Olha o tamanho da enzima. Não, olha o tamanho da enzima. Você acha que o substrato vai atrair ela? Não pode ser. Sim? É questão de química mesmo. Tipo, enzima gigante. Perto do substrato. Show? Entendeu, né? O que é renovação? Então não adianta, eu fiz.
Teve o complexo enzima-substrato. Eu fui e peguei a cadeira. E não soltei a cadeira. Adiantou bosta nenhuma. Aí a minha velocidade é zero. Sim? Então eu tenho que ter a renovação. E aí ficou assim, então. Vai. Ficou. Eu nem sei onde que eu estava mais. Eu estava escrevendo em algum lugar. Ah, já sei onde eu estava escrevendo. Então ficou assim. Quando você pensa no primeiro problema, você está pensando em quem? Em Caim, que é a afinidade. E quando você está pensando na renovação, você está pensando em quem? Em Cacate, que é a constante catalítica, que é quantas vezes a enzima se renova por segundo. E Km é qual é a afinidade que a enzima tem pelo substrato. Simples assim. Entendeu mesmo? E aí a gente vai discutir depois, que é o seguinte: quanto maior o Km, menor será a afinidade. E a recíproca é verdadeira. Quanto menor o Km, maior é a afinidade. Um é o contrário do outro. Certo? Então, nossa, eu tenho um Km muito grande. Significa que eu preciso de muito substrato para a enzima funcionar. Se eu preciso de muito substrato para a enzima funcionar, significa que ela tem pouca afinidade. Ah, o Km é muito baixo. Significa que eu preciso de pouco substrato para a enzima funcionar. Se eu preciso de pouco substrato para a enzima funcionar, significa que a afinidade é alta. É muito simples isso. Vou te dar um exemplo prático. Imagine a seguinte situação. Imagine que você está numa festa e tem um homem, ou um é pouco, né? Vamos colocar 5 homens, todos lindos, maravilhosos, e tem 1000 mulheres. Independente se esses homens são bonitos ou não, como tem muitas mulheres, a chance desses homens encontrar parceiras é muito grande, porque tem muita mulher. Sim? Significa então que a afinidade desses homens por essas mulheres é uma afinidade baixa, porque tem mulher demais. Faz o contrário, exatamente o contrário agora. Agora coloca 1000 homens e 10 mulheres. Agora as mulheres vão estar afim simplesmente só pelos bonitos. Os feios já era. Significa que os bonitos agora têm que ter muita afinidade, porque tem muito homem e pouca mulher. Então, para essas poucas mulheres serem atraídas pelos melhores homens, esses melhores homens têm que ter muita afinidade. A mesma lógica. Então, você vai pensar assim: nossa, se a enzima ela tiver muita afinidade, ela vai precisar de pouquinho substrato, porque ela consegue atrair esse substrato. Agora, se a enzima não tiver afinidade, ela vai precisar de muito substrato para que um deles seja atraído. Sim? Isso é Km, constante de Michaelis. Se eu tenho muita concentração de substrato, então se eu tenho muito Km, tenho pouca afinidade. Se eu tenho pouca concentração de substrato, baixo Km, muita afinidade. O contrário não, né? Quando você pensa em Cacate, a relação não é inversa. Então, muito Cacate, muita renovação. Pouco Cacate, pouca renovação. Simples assim. Se você entendeu, qual é a lógica então do nosso exercíciozinho? A nossa lógica do exercício agora é muito fácil. Vamos pegar lá. Vamos ler junto comigo. Eu nem sei onde está. Está aqui. Diz assim, ó. A enzima glicoquinase espermática de um paciente com infertilidade tem uma mutação substituindo uma leucina por uma prolina. Claro que a gente está pensando no sítio ativo da enzima. Claro que a gente está pensando onde o substrato entrará. Para que serve essa enzima? A ideia é assim, ó. Imagina que você tem lá, vamos escrever. Imagina que você tem um espermatozoide.
Belezinha? Aqui tem mitocôndria, não tem? Na peça intermediária. E aí, eu tenho glicose. A glicose, ela tem que entrar na célula, e quando a glicose ela entra na célula, ela tem que receber um fosfato no carbono 6. Então a glicose ela é convertida em glicose 6-fosfato. Então a ideia é exatamente essa que eu estou fazendo aqui com você. Ó. Então Ctrl+C, Ctrl+V. Isso está acontecendo dentro da célula, tá bom? Então isso que está em verde é glicose. Isso que está em verde e azul é a glicose que tem um fosfato. Em qual carbono? 6. É só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, beleza. Para que eu preciso de colocar o fosfato no carbono 6 da glicose? Para ela permanecer dentro da célula. Então, olha o que eu estou te dizendo. A glicose, ela entra e sai da célula. Entra e sai. Eu não quero que ela saia. O que ela tem que receber? O fosfato. Então, quando isso acontece, quando a glicose entra na célula, ela vai receber o fosfato no carbono 6. Ela consegue sair da célula agora? Não consegue. Simples assim. Quem faz isso acontecer? Essa primeira enzima, a glicoquinase. Ela coloca o fosfato no carbono 6 da glicose. Para quê? Para que a glicose, ao entrar na célula, fique dentro da célula. Para que você precisa de glicose dentro da célula? Para a célula produzir ATP e ter o batimento flagelar. Significa, se a glicose não ficar dentro da célula, a célula, no caso o espermatozoide, não produz ATP e aí não tem batimento flagelar. É como se o flagelo não batesse, aí você vai ter espermatozoides imóveis. Não anda. Aí olha só, o resultado dessa mutação para a nova enzima, para a nova glicoquinase, foi que o Km para a glicose aumentou. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho a enzima 1, que é a não mutada. E eu tenho a enzima 2, que é a mutada. A enzima 1 tem qual Km? 3. E a enzima mutada? 9. Isso é o Km, que é a constante de Michaelis. Me fala. Quanto maior o Km, significa que a enzima 2 perdeu a afinidade pela glicose. É isso que está falando. Aí você fala, então a enzima 2 é ruim, porque ela diminuiu a afinidade, ela é ruim? Será? E a CACAT, 6 vezes 10 ao quadrado dá quanto? 600. CACAT, dá 600. E 9 vezes 10 ao quadrado? 900. Dá? 900. 900. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente faz simplesmente uma divisão. Porque o que a gente considera ser bom ou ser ruim? É a relação CACAT sobre Km. Então é 600 dividido por 3, 900 dividido por 9. 600 dividido por 3 é quanto? 200. E 900 dividido por 9? É? 100. O que significa isso? Significa que a enzima 1, ela processa 200 glicoses por segundo. E a enzima 2? 100 glicoses por segundo. Significa então que a enzima mutada, que essa nova enzima, ela vai processar menos glicose do que a enzima que não era mutada. Se ela processa menos glicose, você acha que ela vai produzir mais ou menos ATP? Menos ATP. Menos
menos ATP vai ter mais ou menos energia para o batimento flagelar? Menos. Significa então que o espermatozoide que tem a enzima mutada bate menos no flagelo do que se ela não tivesse mutada. Só isso. Então é simplesmente você dividir a constante de renovação pela afinidade. Então significa mais uma vez que se não tivesse mutada, seria 200 glicoses por segundo. Caraca, beleza. Teve a mutação, foi para quantas glicoses? 100. Então ela processa 50 vezes, 50% do que deveria. É isso. Dividiu o CACAT por K. Pegou a constante de catalítica, que é a renovação, e dividiu pela afinidade. Perceba, então, que a gente tem que levar. Agora você pensa assim: nossa, eu só olhei o KM. Aí você pensou: nossa, se eu estou olhando só isso aqui, ó, qual enzima é pior? A 2, porque eu vou ter maior KM e menor afinidade. E se eu olhar o CACAT, qual enzima é pior? A1, porque eu estou numa renovação de 600. Eu tenho menos renovação, então A1 é pior. Ué, mas na verdade, qual das duas que é pior? Na verdade, entre as duas, a número 2 é pior porque processa menos glicose do que deveria. Mas imagine que a renovação, imagine que a renovação, em vez de 900, imagina aí. Mas, nossa, a gente mediu lá, fez as continhas, e em vez de 900, agora a renovação, sei lá, foi para 9.000. 9.000 dividido por 9? Dá 1.000. Caraca, então em vez dela processar 200 glicose, agora ela está processando 1.000. Velho, esse espermatozoide, ele vira o Zymote. Ele só para de flash. Perceba então que nem toda mutação ela é ruim. Depende do que você está avaliando. Nossa, eu tenho uma mutação que fez com que processasse mais glicose, e aí foi. Beleza. O espermatozoide saiu correndo na frente dos outros. Ótimo. Ou o contrário, que foi o que aconteceu. O espermatozoide está muito mais lento do que deveria. Entendeu a ideia? Bonitinho? O que a gente faz? Eu preciso que você reescute, agora sim, o vídeo 1 e o vídeo 2, tá? Das enzimas, pra gente, e aí você vai fazer isso, né, durante essa semana. A professora Inha Rosana deu aula de que